E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Felipe de Matemática. Estarei fazendo comentários da semana 3 do PET Volume 1 para os alunos do sétimo ano, beleza? Então, o conteúdo, os conteúdos que vocês precisam estudar e pesquisar nessa semana é sobre a conversão de números decimais para fração e de fração para números decimais. E a segunda coisa é sobre operações com números decimais, tá? Então são esses dois tópicos que vocês precisam dar uma estudada. O PET está falando sobre isso, leia o PET, tá bom, gente? Então, a primeira situação aqui, eu tenho aqui a conversão ou a transformação de fração para número decimal. Então, eu tenho aqui a fração 3/5 e eu quero transformar para número decimal. Basta eu dividir. Fácil, né, gente? Beleza? Aí eu também tenho a outra situação, que é transformar um número decimal finito para fração. E aí, gente, eu até coloquei aqui um exemplo aqui bem prático para que vocês possam ver. Eu tenho aqui 0,2, eu quero transformar para fração, certo? O que eu costumo ensinar aos alunos? Transforma esse 0,2 em fração. Então eu coloquei um traço aqui em azul e o número 1 aqui embaixo, né? Porque se não tem nada aqui embaixo do denominador, você deve inserir o número 1. Bom, não faz sentido eu ter uma fração com vírgula. Então eu devo deslocar essa vírgula uma casa para a direita, correto? Se eu fizer isso, vai ficar 2 aqui em cima. E toda vez que eu desloco uma vírgula aqui para a direita, eu devo acrescentar um zero no denominador. Então ficou 2 sobre 10, né? Que simplificando, 1 sobre 5, ou 1/5. Fácil, né, gente? Aqui nesse segundo caso também, né, eu usei aqui, ó, 1,25, né? De novo, pega um número 1, insere aqui embaixo. Agora eu estou colocando aqui, beleza? E quantas casas eu tenho que deslocar para tirar essa vírgula? Porque se eu tenho uma fração, não faz sentido ter vírgula. 2 casas, então virou 125, coloco, insiro 2 zeros, beleza? Depois eu simplifico e vai ficar 5/4. Se você quiser conferir se está certo, basta dividir. 5 dividido por 4, se der 1,25, é porque a sua conversão está correta. Beleza? Então, é isso que o PET está ensinando, que está falando. Depois eu tenho aqui também soma e subtração. Dê uma lida aqui no texto, tá? A gente está pedindo certinho. Não é difícil, é vírgula embaixo de vírgula. Aqui está dizendo como é que faz a regra da multiplicação, divisão também aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, estarei ajudando vocês, tá bom? Então vamos para a atividade aqui, né? Primeiro, transforme as frações abaixo em números decimais. Eu tenho aqui 4/5. O que eu preciso fazer? Basta dividir. 4 dividido por 5, 6 dividido por 7, 1 dividido por 3. Tem situações aqui como essa que vai dar número infinito, tá, gente? Então preste atenção aí, coloque a conta. Eu vou pedir, por favor, que vocês façam rascunho, tá bom? A B, transforme os números decimais abaixo em frações, simplificando sempre que possível. Aí aquele exemplo que eu coloquei, coloca um traço e coloca o número 1. Desloque 2 casas para a direita, acrescento 2 zero. Se der para simplificar, vocês simplificam o número, tá bom? 2. Abaixo estão listados diversos números racionais, ordena-os de forma crescente. E depois posicione na reta numérica abaixo. Esses números coloquem em ordem crescente, tá? 3,2, 0,6 e 1,5. Qual desses três números é o menor? Então, dá uma olhada aqui. Não está difícil de interpretar, né? Então, vamos lá para inserir esses números nessa reta numérica. Primeiro passo é identificar qual é o valor de cada intervalinho desse aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esses traços aqui, que são os números inteiros. Eu preciso identificar qual é o valor entre esses tracinhos aqui, né? Essas subdivisões. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é o seguinte, eu identificar quantos intervalos eu tenho entre 0 e 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então eu tenho 5 divisões, bacana? 5 divisões iguais, 5 repartições iguais. Então basta eu pegar o número 1 e dividir por 5. Se eu pegar 1 e dividir por 5, eu vou ter 0,2 em cada tracinho desse aqui.
Então eu vou ter aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. E assim sucessivamente. Agora que vocês sabem qual é o valor de cada tracinho, fica fácil identificar qual o lugar, qual a posição que vocês devem colocar esses números aqui. Beleza? 3. Vocês têm essa situação que Ana Cristina possui uma padaria, né? E seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme a tabela abaixo, né? Então veja só, eu tenho aqui os produtos, a quantidade e o preço da unidade. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é descobrir qual é o preço total de cada um desses produtos, né, vendidos, né? 152,50 centavos. Que conta, que operação eu devo fazer para descobrir o valor total de pão de sal, né, vendido? Fácil, né, gente? Facinho de... Pense bem, né? Que não está complicado de fazer. Lembrando que você precisa lembrar das operações com números decimais, tá? Eu vou usar soma, subtração, divisão ou multiplicação, né? Depois você precisa fazer, aí sim, depois que você pegar todos os produtos aqui, fazer uma somatória. Olha eu falando aqui já o que vocês precisam fazer depois. Faça a somatória e descubra o valor total. Bacana? Ajude Ana no seu balanço e calcule os preços totais das vendas por item e o valor da venda total neste dia, né? Foi aquilo que eu tinha falado para vocês. Bom, vamos para a próxima então. O índice de massa corporal, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Então eu tenho aqui essa fórmula do IMC, né? E eu tenho uma situação aqui que uma pessoa ela tem 1,82 metros de altura e pesa 79,82 quilos. O que você vai precisar fazer? Pegue esses valores e substitui aqui. O peso dela coloca aqui em cima e a altura dela, 1,82 metros, aqui embaixo. Você vai pegar a altura, né, e elevar ao quadrado. Então fazer 1,82 vezes 1,82. Vai dar uma resposta aqui, certo? A resposta vai ficar aqui. Bacana? E aí vocês pegam o peso dessa pessoa e colocam aqui também, né? Eu estou fazendo uma representação aqui em traço, mas eu acho que deu para entender, né? Opa, pega o peso, coloca aqui. E a resposta dela, da altura dela elevado ao quadrado, insira aqui. Depois você vai pegar o peso dessa pessoa e dividir por esta resposta, né, da altura dela ao quadrado. Fazendo isso, você vai encontrar o IMC, o índice de massa corporal dessa pessoa, e vai verificar aqui nessa tabela se a situação dela é subpeso, subpeso severo, se é normal, se é sobrepeso, obeso, enfim, tá? Lembrando que qualquer coisa vocês... essa alternativa é fechada, né? Então vocês têm que escolher uma dessas questões. Lembrando que qualquer coisa vocês podem me chamar que estarei ajudando vocês. Tudo de bom e até mais.